Primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco, atendendo essa chamada, né, de reunião extraordinária da Câmara de Comércio Exterior. Nos parece, dado a quantidade de mensagens que recebemos, nada mais oportuno do que falarmos sobre o efeito do tarifaço Trump. Como os senhores já sabem, nós realizamos no mês de junho uma reunião bem mais ampla, específica sobre os impactos do tarifaço anunciado no 1º de abril, na Academia Fiesc de Negócios. Mas naquele momento ainda fomos surpreendidos, então, com a redução da tarifa para 10%, e agora, novamente, com o anúncio no dia 9 de julho por parte do presidente Trump, que não deveria de ser muita surpresa no primeiro momento, e que já estava anunciada a data de 9 de julho para ele dar ciência em quais que seriam as tarifas que efetivamente ele iria aplicar. Nesse meio tempo, entre o 1º de abril, que foi o dia do primeiro tarifaço, né, o dia da libertação, conforme ele intitulou aquele dia, e 9 de julho já teve muitas idas e voltas essas tarifas, né? Todos nós estamos acompanhando esse vai e vem, mas o fato de verdade ao longo desse período é que os Estados Unidos, por meio do secretário de Comércio e das equipes por ele determinadas, fizeram algumas negociações que se converteram em acordos específicos. É bom ter clareza de que esses acordos não cumprem a formalidade de acordos comerciais como nós tínhamos costume de tratar, porque os acordos não seguem absolutamente nenhuma linha similar aos acordos de comércio estabelecidos no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Então, é importante, né, para os operadores de comércio exterior ter presente que há necessidade de buscar os textos originais dessas parcerias que estão sendo negociadas pelos Estados Unidos e entender cada linha do que está escrito, porque a partir dessa nova metodologia que os Estados Unidos estão aplicando, não dá para ter um conhecimento generalizado. Por exemplo, regras de origem, em alguns casos, estão sendo aplicadas bem de forma diferenciada. Então, fica aqui a nossa recomendação para que vocês se tornem assíduos leitores dos sites do governo americano. Lembrando que lá é necessário você acessar o Departamento de Comércio, a aduana, que são duas instâncias absolutamente distintas e que geralmente não conversam entre elas, bem diferente do que nós temos aqui no Brasil. Bom, posto isso, no dia 9 de julho, então, é importante ter presente a forma também. A forma que o presidente Trump vem utilizando para dar ciência das propostas negociadoras, ou seja, para converter essas propostas em negociações efetivas, ou para anunciar novas tarifas ou as ameaças a qualquer possibilidade de penalidade, estão sendo feitas por cartas, que ele chama de cartas, né? E, no caso especificamente que nos diz respeito ao Brasil, a carta oficialmente não foi encaminhada de governo para governo. É uma carta pública que foi divulgada por meio de uma mensagem de WhatsApp. Então, independente da forma, partindo desse reconhecimento que o presidente Trump não está seguindo nenhuma das formalidades, o governo brasileiro se viu na obrigação também de responder, embora não o tenha feito por mensagem, evidentemente, mas a autoridade brasileira, por meio da Embaixada do Brasil em Washington, se manifestou diretamente sobre os termos da carta, considerando ela totalmente inaceitável e inapropriada. Mas, de toda forma,
O que nós temos aqui para compartilhar com os senhores é uma rápida apresentação de qual é o cenário das negociações que o governo americano tem feito e o que nós estamos fazendo diante dessa nova situação. Primeiramente, compartilhar com vocês o que está definido. E é importante ter presente que essa definição de tarifas, ela está determinada também por meio de instrumentos de negociação que o presidente Trump foi buscar na legislação americana dos anos 60, né? Então, aqui tem uma mistura que depois nós vamos ver no final, numa tabela, quais são essas legislações que ele vem usando. Mas as tarifas que estão definidas, que estão sendo aplicadas. Em decorrência da investigação 232, aço e alumínio têm uma tarifa específica para produtos que são fabricados com aço ou com alumínio, 50%. Porém, recomendo fortemente que quem tenha qualquer vinculação com produto de aço e alumínio, qualquer percentual, leiam cuidadosamente a determinação desta aplicação, porque ela tem uma série de peculiaridades que precisam ser entendidas, principalmente no caso do alumínio. Para automóveis e peças de automóveis, 25%. E o que está anunciado que aparentemente deve entrar em vigência de forma quase que imediata, conforme está sendo dito pelo presidente Trump nos últimos dias, o cobre deverá de ter inicialmente uma tarifa de 50%, mas daqui a 2 anos ela deverá de chegar a 200%. Então, essa vai ser uma tarifa que, quando anunciada, ela vai vir já com uma graduação de aumento até 200%. Os farmacêuticos entrarão, efetivamente, com 200% já de cara, os semicondutores 25% ou mais, que ainda está sendo estudado, ou que aparentemente sinaliza que semicondutores deverá ter também uma tarifa graduada ao longo do tempo. Firme 100%, e no caso da madeira, produto derivado de madeira, móveis, que é um setor extremamente sensível para Santa Catarina, ainda está sob investigação da 232, não tem nenhuma determinação neste momento de penalidade, e conforme um esclarecimento que foi publicado na sexta-feira à noite pelo Departamento de Comércio, e neste momento, não que venha a ser sempre assim, mas neste momento, madeira e móveis, o produto derivado de madeira, estaria então fora da penalidade dos 50%, porque está aguardando a determinação final da tarifa que vai ser aplicada setorialmente. Junto com madeira e produtos derivados, está pendente pela 232 minerais críticos, aeronaves, motores e peças. Aparentemente, conforme o que o próprio presidente Trump vem sinalizando, todos estes produtos pendentes de encerrar a investigação 232 estariam tendo a sua tarifa informada até 1º de agosto. Então, aí é um compasso de espera que nós precisamos definir, porque precisamos tomar conhecimento quando publicada a informação. Tá? Aqui, as tarifas que estão acordadas, sinalizadas, publicadas e que entrarão, entrarão em vigor no dia 1º de agosto. África do Sul, Argélia, enfim, no senhor boleto, os senhores têm aí a relação dos países, né? E é onde aparece Brasil com 50%. Algumas pontos interessantes, né? Por exemplo, Coreia do Sul ficou com 25%,
Japão com 25%. Então, são algumas negociações que foram feitas diretamente pela equipe do governo Trump, mas que, de toda maneira, é bom ter presente que estão determinadas, mas não necessariamente que permaneçam nesse percentual a partir de 1º de agosto, porque, obviamente, todos os países estão tentando fazer negociações das mais diversas possíveis, né? Tentando reduzir essas tarifas. Então, aqui vocês veem, aqui tem México, tem Sérvia, Sri Lanka, Tailândia, enfim, todos os países. As tarifas aqui que são, já que estão em vigência antes do anúncio de 9 de julho, como falamos, né? Já estão aqui os menos que eu tinha falado anteriormente, mas que ainda podemos considerar que poderão vir a ter um aumento maior do que menos aço e alumínio e automóveis e peças de automóveis que se já tem a determinação como penalidade da 232. Mas cobre, farmacêuticos, desses produtos poderão vir a ter alguma redução ou algum aumento nessas tarifas, porque elas estão sob investigação. E aqui, algumas peculiaridades dos acordos. Então, o Canadá, por exemplo, tem sobre alguns produtos 10%, sobre outros 25%. Especificamente, aí o cuidado é que produtos não estão amparados pelo Acordo Estados Unidos, México e Canadá. Então, tem que pegar a lista de produtos, verificar claramente quais não estão abrangidos. Aqueles que não estejam abrangidos pelo acordo vão pagar uma tarifa cheia. E alguns energéticos pagam uma tarifa menor. O mesmo ocorre com o México, o mesmo ocorre com a China, aqui com uma peculiaridade. A China efetivamente assinou um acordo para autorizar a exportação de minerais raros para os Estados Unidos, que tinha parado 100% a fabricação de produtos eletrônicos por falta dessa matéria-prima. Essa é uma das razões pelas quais se supõe que o acordo final com a China não deve passar de 30% a 50%, porque tem uma troca de ida e volta de dependência americana dos minerais raros. De toda maneira, importante ter presente que o Reino Unido ele fechou um acordo também muito peculiar, é o mais favorecido dessas negociações de acordos, além de ter somente 10% de taxa de importação, muitos produtos foram isentos, com 0% de taxa de importação, e principalmente um capítulo bem de investimentos bastante interessante para ambos os lados. Então, se se pode falar de um modelo de acordo bem sucedido entre os Estados Unidos, é com o Reino Unido. Esse é efetivamente. O Vietnã tem 20% sobre alguns produtos, 40% sobre carga de navios. Então, também uma negociação que parece estar bem sucedida para o que se esperava que fosse bem mais alto, né, de tarifa. E aqui, o que nós temos feito, né? E esse é o objetivo de nosso encontro aqui virtual, especialmente dar uma satisfação aos senhores do posicionamento da Fiesc. O presidente Mário César de Aguiar, desde o primeiro momento em que as tarifas foram anunciadas, por coincidência, nós estávamos em Bogotá, capital da Colômbia, justamente no SCD, que é um evento da Fiesc sobre promoção comercial. Foi um evento extremamente bem sucedido, tivemos mais de 110 mesas de negociação realizadas em uma única tarde para 10 empresas que aceitaram participar de nosso evento lá, com uma perspectiva de negócios bastante interessante. Então, só esse parêntese aí para compartilhar com os senhores que esse nosso evento, assim como foi no Chile, na Colômbia, foi bastante exitoso.
Mas nós estamos, então, encerrando o evento em Bogotá, quando o presidente Trump publicou a tal de carta, e imediatamente o presidente Mário se posicionou perante a imprensa, já deixando bem claro que nós somos totalmente pelo diálogo, nós estamos desenvolvendo todas as ações possíveis e imagináveis de negociação com autoridades americanas, participando ativamente nos canais de negociação, junto com a CNI. Temos feito, hoje de manhã fizemos uma reunião com os presidentes da FIEP e Fiergs, que são as duas federações de Paraná e Rio Grande do Sul, e a proposta desse alinhamento das três federações do Sul é justamente para que nós possamos efetivamente trabalhar de forma alinhada, tendo como princípio algumas questões que são básicas. A primeira, pedir para os senhores que exportam para os Estados Unidos que façam tudo e qualquer movimento que tenha a seu alcance para que os seus clientes americanos, que são bastante organizados, a grande maioria das empresas americanas são sócias de entidades de classe, possam, por meio desses canais de voz ativa nos Estados Unidos, se posicionar na defesa da manutenção que seja da tarifa de 10%. Porque quem vai pagar a conta são os importadores também. Nós temos um prejuízo bastante forte, mas os importadores também vão pagar caro, os consumidores americanos vão pagar caro. Então, a voz das entidades de classe, perdão, dos seus clientes, junto ao governo americano, ao legislativo americano, é extremamente importante, porque no passado nós já tivemos muito êxito quando essas associações passaram a fazer parte integrante desses posicionamentos. É bom ter presente que não é a primeira vez que nós temos uma situação de aumento de taxas de importação. A primeira vez da forma absolutamente intempestiva e generalizada, mas nós, como Brasil, já tivemos em outros governos a mesma situação, só que mais pontual, de uma forma mais, digamos, menos agressiva. Mas, de toda maneira, fica aqui a nossa recomendação. Nós estamos também falando com as principais entidades de classe, as principais entidades de classe americanas, para que nós pudéssemos, então, ter esse alinhamento de posicionamento dos clientes. Outro, nós estamos também, fizemos um estudo de impacto tarifário, que nós vamos compartilhar daqui a pouquinho. O presidente Mário tem uma reunião agendada com o ministro Geraldo Alckmin e a secretária Tatiana Prazeres, agora na quarta-feira, e a CNI também está integrando o Comitê Interministerial de Negociação, que foi anunciado pelo governo Lula hoje. Então, é importante aqui dizer que nós não estamos parados, estamos fazendo tudo possível para evitar que haja uma penalidade maior, principalmente evitar qualquer possibilidade de aplicação da lei de reciprocidade. Nós entendemos que temos que esgotar ao máximo a negociação dialogada, consensada, de maneira muito prudente, com bastante serenidade, com parcimônia, porque, desde o ponto de vista comercial e diplomático, a relação Brasil-Estados Unidos sempre foi harmoniosa. Nós temos 200 anos de relação diplomática com os Estados Unidos. Somos um país absolutamente deficitário na balança há anos. Não causamos nenhum. A nossa exportação representa 1% das importações americanas do mundo. Então, efetivamente, o momento demanda que tenhamos um cuidado maior com essa relação. Então, só para dizer para os senhores de que
A Fiesc está atenta, está bastante ativa, tanto pelo presidente Mário como pela nossa equipe, né? Todos nós, os diretores, estamos empenhados em tentar, primeiro, reduzir essa taxa de 50%, que seja para 10%. O ideal seria que fosse 0%, mas também aí já não parece ser possível. E a outra, se for necessário, e nessa negociação também se tem a possibilidade de adiar ao máximo a entrada em vigência dessa negociação, né, dessa nova tarifa. Um ponto que eu recomendaria que os senhores ficassem atentos é sobre a nota da aduana americana que ainda não foi publicada em relação às tarifas que vão entrar em vigência 1º de agosto. Admitindo que não tenhamos nenhuma felicidade em todas essas ações que estão sendo feitas e efetivamente a tarifa de 50% comece a vigir em 1º de agosto, aqui uma novidade, porque a aduana americana, em 1º de abril, tomou essa atitude e é o que se está esperando aqui novamente, que ela divulgue uma nota esclarecendo efetivamente, sim, a nova tarifa se aplica aos embarques sobre a água ou em trânsito, ou seja, aqueles que mercadorias estão sendo embarcadas hoje, amanhã, foram embarcadas e ainda chegarão no dia 1º, dia 2 ou depois do dia 1º de agosto. Essa é uma novidade porque o direito aduaneiro internacional deixa claro que o imposto de importação é devido a partir do momento que a mercadoria é descarregada no porto de destino. Mas, infelizmente, já se teve essa situação e não está claro, então, para essa nova tarifa, qual que será a data que vai ser aplicada. Então, só recomendo que fiquem atentos a todas as informações da aduana americana para esclarecer esse ponto. Evidentemente que quando nós tenhamos essa informação, compartilharemos com os senhores. Vamos lá. Aqui, então, nós temos os instrumentos jurídicos que estão sendo aplicados pelo presidente Trump para todas essas aplicações sobre várias legislações anteriores, né? E aí, falando da seção 232, o que se tem neste momento? Que as tarifas aplicadas aos produtos que foram objeto de investigação na 232, como aço e alumínio, ou a madeira e produtos derivados que ainda estão sob investigação da 232, não terão a tarifa de 50% acumulada a mais a tarifa que está sendo aplicada decorrente da 232. Então, exemplo, aço e alumínio. Inicialmente havia uma compreensão de que deveria ser cumulativa, 50 mais 50. Mas a nota de esclarecimento do Departamento de Comércio, sexta-feira, deixou bem claro que não se aplica cumulativamente, ponto 1. Então, aço e alumínio terá somente 50% de taxa de importação decorrente da 232. Os produtos como madeira e derivados que não têm ainda uma determinação de tarifa aplicada em decorrência da investigação 232 manterão o imposto atual. Mas aqui, por prudência, eu recomendo que os senhores mantenham sempre esse contato com seus clientes, com os brokers, para que se tenha clareza que isso que está sendo aplicado pela aduana. Porque, como já repeti várias vezes, a situação está bastante nebulosa na aduana americana, então é o que está esclarecido, mas sempre por prudência é bom checar antes. A seção 301, os senhores devem ter observado que na carta pública o governo Trump menciona que determinou a investigação junto à seção 301 contra o Brasil. De que se trata?
é justamente sobre a alegação de identificar quais são as práticas comerciais que são aplicadas pelo Brasil contra o comércio americano no Brasil. Então, não se trata de dumping e de dano à indústria, se trata de práticas consideradas assim, injustas, como a alegação dele de que há restrição nas empresas americanas, né? Ou que alguma empresa teve alguma situação mais drástica em relação a alguma penalidade determinada pelo STF ou por algum juiz brasileiro. Então, nessa sessão 301 é bastante complicada, porque a 301 no passado já aplicou penalidades severas para outros países. E uma vez que tem alguma penalidade pela seção 301, ele é muito abrangente. Então, esperamos que efetivamente essa investigação contra o Brasil leve muito tempo e não venha a se concretizar em nada. Um outro tema que é extremamente relevante é o IEPA, que é uma lei que trata de ameaça econômica nacional. Então, ela está sendo aplicada, praticamente todas as tarifas estão atreladas a esta lei de 77. Por quê? Porque há uma alegação do governo Trump de que o país se encontra em uma situação bastante deficitária, depende das importações, e isso caracteriza uma emergência econômica. Então, é importante ter presente que a tomada de decisões das taxas de importação americanas, elas estão enquadradas nessas legislações que estão aqui, que é totalmente vigentes no mercado americano. E em relação à lei de reciprocidade, de 94, uma medida que ele já tinha lá e que o Brasil agora decidiu, então, também aprovar uma lei de reciprocidade, ou seja, se um país aplica uma penalidade, eu também posso retribuir na mesma medida, né? Isso sobre a questão da demonstração de dano ao comércio nacional. É bom ter presente, por exemplo, a seção 232, ela tem uma alegação de que os produtos podem causar alguma ameaça à segurança nacional. Em todo caso, tanto o Brasil como os Estados Unidos são membros da Organização Mundial do Comércio. A China, por exemplo, o Japão, a União Europeia já fizeram as denúncias junto ao OMC contra esses tarifaços, tanto em 1º de abril, como pretendem fazer para o tarifaço de 9 de julho. Porém, eu apenas compartilhando com os senhores o que já é de conhecimento público. O presidente Trump não admite, sob hipótese nenhuma, que a OMC tenha autoridade sobre as decisões tomadas. Então, por uma questão de protocolo, obviamente, é obrigatório os países membros da OMC fazerem o registro das suas denúncias contra essa situação criada pela forma intempestiva e sem justificativa prevista nos acordos da OMC. Bom, antes de encerrar, pode colocar a outra apresentação, faz favor? Nós vamos ouvir os senhores também, claro, né? Mas só para compartilhar com vocês rapidamente aqui o estudo de impacto que foi feito das relações comerciais entre Santa Catarina e Estados Unidos. Aqui os senhores podem ver a relação de exportação do Brasil para o mercado americano e quais são os principais produtos que participam nessa composição de exportação. Então, como os senhores podem ver, nossa exportação para os Estados Unidos atinge pouquíssimo percentual. Por isso que nós somos deficitários. Nós exportamos, mas não exportamos grandes valores nem grandes percentuais, né? Mas aqui nós temos, por setor, os 10 maiores setores de exportação brasileira.
as exportações por produto agora. Como os senhores podem ver, óleos brutos de petróleo, praticamente nós temos muito mais de exportação de produto primário e semiprimário do que produtos efetivamente industrializados, que é a grande diferença quando nós vamos entender as exportações, aqui um mapa, né, de quanto que os estados exportam também. Pode ver que Santa Catarina tem 14,9%, o Paraná 6,8% e aí por diante, né? Nós somos a sétima unidade da federação em matéria de exportação. É relativamente alta, para nós é extremamente relevante o mercado americano, sem lugar a dúvida. Aqui um histórico, mas aqui o que eu quero ver, queria compartilhar com os senhores. Aí é isto que nos interessa. As exportações de Santa Catarina por setor em 2024. E aqui, como os senhores podem ver, quando eu falo do impacto da 232 para madeira e produto de madeira, é o nosso principal produto de exportação. E depois, nossos produtos, eles são todos de valor agregado, praticamente, são produtos com tecnologia embarcada, tem uma participação transcendente no mercado americano, e o que é mais importante, são setores que vêm crescendo paulatinamente ano a ano. Então, é extremamente complicado admitir que nós venhamos a ter uma situação de. Deixa eu ver aqui. Opa, só voltou um pouquinho para mim. Aqui, né? Aqui. Aqui a participação dos Estados Unidos nas exportações das regiões catarinenses. Nós temos uma multiplicidade de municípios que são altamente exportadores também para esse país, né? Poder Caçador, que é um dos principais exportadores de madeira, São Bento, que exporta móveis, e aí por diante, né? Nós temos exportadores de produtos alimentícios também, bastante importantes. Então, nós temos um display ao longo do estado de Santa Catarina de exportações para esse país e que são extremamente relevantes. Bom, não queria cansar os senhores, em grandes linhas, era o que nós tínhamos a compartilhar e podem abrir o microfone e fazer as perguntas que acharem convenientes, apenas pediria para vocês se apresentarem. Fiquem à vontade para fazer as perguntas que acharem conveniente. Maitê, Sim, meu nome é Renato Valim, eu vou abrir aqui o vídeo, meu vídeo, tá? Desculpe. Sou do setor têxtil, sou de Blumenau, do Sintex. Houve uma pergunta no chat e eu não vi nas considerações feitas, nas apresentações, qual é o risco do setor têxtil. Apesar do setor têxtil do vestuário de Santa Catarina exportar muito pouco, eu tenho aqui os dados, né? Até junho, a indústria catarinense exportou para os Estados Unidos 2.870.000 dólares, muito pouco, né? Praticamente insignificante esse número. Mas há um impacto também para o setor têxtil, Maite, por gentileza. bom, na verdade, Renato, o setor têxtil está acompanhando o mesmo risco altíssimo de que efetivamente se confirme 50% de tarifa, né? Não está sob investigação, né? Ou seja, não está enquadrado em nenhuma das investigações, porque tem a 301, tem a 232 e tem outras investigações em andamento, mas o setor têxtil não está enquadrado em nenhuma investigação específica. Então, ele está dentro do grupo total de produtos que poderão vir ser gravados com 50% a partir de 1º de agosto, lamentavelmente. Ok, obrigado. Imagina. Oi, boa tarde. Não sei se eu posso falar agora. Pode, sim, por favor, Mai- quem falou?
Maite, meu nome é Bernardo, eu falo em nome da Condor, aqui de Santa Catarina. Hoje a gente é a maior fábrica da América Latina de vassouras, tá? Escovas de dente. A gente já exporta para os Estados Unidos há muitos anos e minha pergunta é mais prática, né? A gente tá num dilema importante aqui. A gente tem vários embarques aqui já para sair no porto, né? E uma das divisões da empresa aqui a gente cancelou, na verdade a gente está aguardando sair algum posicionamento mais oficial. A minha pergunta é mais prática, é a tarifação, se vocês já têm essa informação. Hoje de manhã eu conversei com um despachante nos Estados Unidos e eles ainda não têm essa informação, mas pode ser que vocês já tenham levantado alguma situação. A, a tarifação de 50% vai ser cobrada após o 1º de agosto das mercadorias que chegam, da data de chegada ou da data de BL, tá? Essa é a minha primeira dúvida nesse momento, porque em abril, quando saíram as tarifas de 10%, todos os nossos embarques foram tarifados após o BL sair dia 9 de abril, salvo engano. Então, assim, se essa situação se repetir, provavelmente todo embarque que eu tiver ao BL anterior a 1º de agosto eu não vou ser tarifado, né? Minha pergunta é se vocês já têm alguma atualização nesse sentido. O Bernardo, são duas situações distintas. A primeira, e a minha recomendação anterior vale, a aduana americana, em 1º de abril, nos dias seguintes, ela publicou uma nota clara de como seria feita a cobrança da taxa de importação. Mas alguns de vocês que estão aqui presentes já conversaram comigo e eu vou insistir num ponto. Mas, lamentavelmente, o ponto que eu vou falar, ele não está sendo respeitado. Mas o princípio aduaneiro, nos 166 países membros da OMC, e que também são membros da Organização Mundial das Aduanas, o imposto de importação, a chamada taxa de importação do Trump, ela só deveria de ser cobrada a partir do momento da chegada do navio, do avião, ou do transporte rodoviário, ou do transporte lacustre, ao ponto de destino americano. Não poderia anteceder a data de embarque no país exportador. Mas, como eles não estão respeitando nenhuma norma aduaneira e nem comercial, eu tenho a obrigação, por ofício, de dizer que há necessidade de esperar a nota da aduana. Se a aduana americana não liberar nenhuma nota esclarecedora, se supõe que vão respeitar o que o direito aduaneiro prevê e exige que seja cobrado a partir da chegada em Porto Americano em 1º de agosto. Mas aí deixamos a questão em aberto para conferir até lá se sai alguma nota. É isso, Bernardo. Ou seja, não ajudei em nada a tua dúvida. Não, na verdade é o seguinte, nos embarques anteriores, na situação de abril, a gente embarcou e o que tinha BL anterior à data da informação não nos foi cobrada a tarifa de 10%, o que para nós foi positivo. A gente espera, porque a gente tem alguns milhões para embarcar agora, e a gente espera que a gente gostaria que a mesma situação se replicasse, porém a gente não tem certeza. O que a gente está tendo de informações, tem vários exportadores parando a carga no porto, principalmente do setor alimentício, carnes, né, frutos do mar, porque não se sabe se vai ser cobrado após, né, o 1º de agosto pela data do BL ou pela data de chegada no porto, né? Então ficou bem complicado, porque a tarifa ficou muito cara, né? Não tem margem que suporte essa tarifa no momento, né? Na verdade, Bernardo, assim, no período de abril, alguns setores foram cobrados da tarifa a partir da data de embarque no Porto Brasileiro. Assim,
O que é importante ter presente é que, não tendo uma determinação de aplicação do direito e das normas como elas existiam, ficou discricionariamente a aduana aplicar ou não aplicar. Então, por isso a nota é importante, que pelo menos tem um documento da aduana americana. Eu, como você, entendo que não pode aplicar antes da chegada ao porto americano, mas eu tenho obrigação de deixar em dúvida porque aconteceu sim. Esse é o ponto. Não, Nereu, perfeito, Maite. Não, entendido, obrigado. E mas sobre isso, vocês não têm uma previsão de saída, né, por experiência, de uma olha, nota aí nos próximos dias. nós estamos em contato com, inclusive, com três bancas de advogados que têm broker direto a serviço deles, acompanhando todos os dias. Assim que sair a nota para o bem ou para o mal, aí nós vamos publicar na nossa plataforma de comércio exterior, tá? Perfeito, então, obrigado, Maite. Imagina que isso, Nereu. Oi, boa tarde, Maitê, boa tarde a todos. Nereu Baú, eu sou presidente executivo do Sindicato das Indústrias de Celulose, Papel e Embalagens de Santa Catarina, o nosso Simpesc. Maitê, se essa condição de uma tarifa elevada, exagerada, como essa de 50%, ou mesmo que ela caia para 30% ou 20%, se isso se mantiver, uma empresa brasileira poderia abrir uma filial na Argentina, exportar para a Argentina dentro da isenção do Mercosul e depois mandar da Argentina para os Estados Unidos com alíquota zero, como eles estão prometendo? Ô, Nereu, essa triangulação, ela até pode ser feita desde que o produto demonstre, no final, o seu momento de chegada nos Estados Unidos, que cumpre a regra de origem. Foi boa a tua pergunta para lembrar que os Estados Unidos têm um capítulos e capítulo de regra de origem e precisam ser analisados à luz de cada produto. A mera triangulação, fazer de conta que um bypass por Argentina ou por qualquer país vai descaracterizar 100% a origem? Não, de jeito nenhum. Então, assim, se você importa na Argentina um produto que vai ter uma agregação de valor, mão de obra, despesas, gastos, peças, componentes, enfim, e você tem como demonstrar que ele passa a ser um produto argentino, de fabricação argentina, está perfeito. Aí você vai pagar o 0% que ele beneficiou a Argentina e que ainda não está publicada a carta de autorização do 0%, né? Só complementando, na lei americana eles falam sobre transformação substancial. Então precisa ter uma transformação substancial na Argentina para poder usar, ser considerado argentino. Exatamente, Mineiro. Aí teríamos que mandar madeira daqui para ser aplainada lá na Argentina e depois exportar. Também. Exatamente. Manda madeira bruta do Brasil para a Argentina, faz um serviço de plana lá na Argentina e depois exporta. Obrigado, Exato. Tem uma nota aí no chat do Boom falando sobre a possibilidade de burla. Quero alertá-los. A burla cobrar os 50% é o de menos. A burla não se limita à cobrança de imposto. A burla significa excluir a empresa importadora e exportadora do cadastro americano. Então, e abre um processo. É bom ter presente, hoje ainda está comentando com um industrial aqui de Santa Catarina que tinha a mesma dúvida, que é bom ter presente a solidariedade. Muitos importadores, já desde abril, vêm se utilizando de artifícios como usar valores fictícios, manifestar no momento da importação, que agora eles têm que declarar o conteúdo de aço, de alumínio, eles vêm fazendo de conta. Se a autoridade americana identificar esse bypass, essa tentativa de burla, que fica 5 anos em aberto para ser verificado, como aqui também, é bom ter presente que isso é fraude e crime. Não é apenas uma
penalidade menor, é crime. E quem responde é o importador solidariamente com o exportador. Então, a burla, em qualquer circunstância, não vale a pena, porque aí você entraria num caminho bastante complicado e Complicado. danos e prejuízos são muito altos. Mas se você exportar para a Argentina madeira bruta, tem uma classificação. E trabalhar essa madeira na Argentina para depois exportar, ok. Exatamente, Nereu. Fazer, como o Paulo bem lembrou, né? Uma das características é colocar claramente a transformação substancial. Você importou madeira e transformou numa mesa, Certo. para exportar uma mesa que tem toda a característica, tem uma mesa que tem uma transformação de madeira trabalhada e vira um móvel, aí você não tem mais nem o que discutir, né? Obrigado. Tá certo. É, Ô Maite, aqui que está falando é o Cláudio Alvarenga da Madepar, aqui de Lages, tá? A gente é exportador de portas, né, para os Estados Unidos e hoje 90% da nossa exportação está focada em mercado norte-americano, tá? A dúvida que a gente tem aqui é sobre a 232, né, com relação às tarifas, né? Porque você falou que a gente estaria isento, né? Produtos de madeira ou provenientes de madeira estariam isentos, né? É, a tarifa praticada hoje, né, estaria em torno de 14%, né? E como é que fica essa questão dos 50%, né, na definição da Fiesc aí? Cláudio, né? O Isso. Cláudio, deixa eu só trazer para compartilhar com vocês uma informação mais completa sobre madeira e produtos derivados. Na sexta-feira, com o esclarecimento do Departamento de Comércio sobre a não aplicação para esses produtos que estão na 232, ou seja, que estão sob investigação na 232, é, a Associação de Fabricantes de Produtos de Madeira Americana publicou uma nota falando exatamente o mesmo, fazendo esse esclarecimento. Prevalece a alíquota de taxa de importação que está sendo cobrada neste momento. Então, alguns produtos pagam 14%, outros pagam 10%, outros pagam 2%. O produto que está, perdão, a taxa que está sendo cobrada hoje será mantida enquanto não haja a determinação final da penalidade da 232. Por quê? Porque ele está sob investigação. E neste momento, a 232, que tem na matéria de produtos derivados, ele está na fase de análise das peças de defesa que foram apresentadas pelas bancas de advogados contratados pelas três federações para fazer, a federação e a BINSE também, né, para fazer a defesa do produto de madeira e derivados. Então, pontualmente, você, por enquanto, pode mudar amanhã, mas neste momento que está valendo é a taxa de importação que seu importador paga, independente dos 50%. Esse não vai ser aplicado, falando português bem claro. Ok, Mas muito obrigado. especificamente para madeira e produtos derivados. Ok, obrigado, viu, Maite? Imagina, Cláudio, sempre às ordens. o Levi, a Rafaela Dalla Moda pediu para ler a pergunta que ela colocou Ô, ali. Maite, só uma dúvida aqui. Onde é que a gente pode consultar esse material? Vocês têm condição de disponibilizar isso para a gente também? Eu posso mandar, eu vou colocar na plataforma se todo mundo tem acesso a ele, tá? Ok, muito obrigado, viu? Imagina. Tá, já, Rafael aí. Fiquem à vontade para abrir o. Maite, boa tarde. Meu nome é Guilherme, eu sou representante da Hiperfreios de Autopeças, produz discos de freio e a gente exporta muito para os Estados Unidos. Relação ao 232 que tu comentou,
A 232 seria hoje na autopeças de aço e ferro, o 25% já incluso, correto? Ele já tem isso definido. A partir do momento que entrou a reciprocidade, não deveria ser taxado os 10%, que antes eram 10%, juntamente com os 25%, correto? Exatamente. Certo? Ou seja, o 50 não entra para esse produto, não entraria para esse produto. Só que eu recebi faturas dos clientes, a gente vende FOB, a gente não vende DDP, a gente responsabilidade do cliente. Eu vi faturas do cliente sendo inseridas os 10% antes dos 50%. Então, a minha preocupação é que o nosso produto estaria pulando de 25 mais o 2,5, que era antigamente, ou seja, de 27,5 para Ai, Karina. 77,5. Deixa eu só fazer uma pergunta pontual. Vocês estão já com a penalidade determinada pela 232? Já todas as autopeças do mundo inteiro foram incluídas no A232. Tá, Então, incluídas, ok, mas a pergunta é, já saiu a determinação da penalidade da 232 para autopeças? já está sendo, eu tenho as faturas de cliente mostrando que está sendo cobrado 25% já. Bom, porque se a penalidade foi decretada, se encerrou a investigação, falando português bem claro, o que eu estou dizendo é o seguinte: a Autopesas foi investigado, encerrou a investigação e determinou que o percentual é 25%, efetivamente vai ser cumulativo, 25 mais 10. Isso é correto. O que estou falando é que o esclarecimento da não cumulatividade é para os produtos que ainda estão sob investigação, que é diferente. Ok, então eu não tinha informação que havia já decretado a investigação, mas é que os clientes mostraram 25 mais 10, ou seja, então vai inserir os 50 e qualquer autopeça enviada pelo Brasil fica inviável hoje uma negociação com o mercado americano. Ou seja, Só ter um pequeno cuidado que depois de encerrar a reunião eu vou dar uma checada, Guilherme, por uma razão simples. A nota que saiu na sexta-feira se referia especificamente a aço e alumínio. Mas eu vou ler de novo, porque ela deixa claro o seguinte: quem tem taxa de investigação 232 encerrada não deveria ter cumulatividade, mas eles se referiram só a aço e alumínio. Então, vou ler de novo a nota, porque eu não me lembro de ter visto autopeças. Então, se não está mencionado explicitamente autopeças, efetivamente será cumulativo. Esse é o problema dessas normas americanas, que elas não seguem uma racionalidade. Cada produto tem uma forma de ser tratado. Mas, Guilherme, comprometo a ler de novo a nota e te respondo diretamente, tá? não, Só eu lhe agradeço, Maite. Até porque realmente eu verifiquei as faturas e já tenho 25 e ele me mostrou depois o 10, ou seja, nós estaríamos em 37,5 até então. Agora nós passaríamos a 77,5, ou seja, é menos competitivo. Nós estamos atrás da China. Nós temos mais tarifas que a China em autopeça. Então, ou seja, exatamente. Sim, sim. eu- Não, não, o que eu posso te afirmar é que eu li especificamente tinha aço e alumínio. Então, para aço e alumínio, por exemplo, não tem cumulatividade, vale somente o percentual de 50% que foi determinado ao encerrar a investigação. Ponto. Mas são os únicos que estão bem mencionados. Mas eu vou ler a nota de novo, Guilherme. Pode deixar, só colocar aí o teu e-mail para te responder, faz favor. eu boto sim. Eu lhe agradeço pela resposta. Um abraço. Djalma, pode falar, Djalma, faz favor. Oi, Djalma, pode abrir o microfone, por favor? Talvez agora.
Ah, deu problema no microfone. Quer escrever aí no chat, por favor? Oi, boa tarde, estão me ouvindo? Sim. O Djalma vai usar o meu microfone aqui, só um momentinho. Boa tarde, Maite. Comentasse, eu acho que eu perdi no começo, comentasse que na sexta-feira teve alguma atualização sobre investigação sobre o aço e o alumínio. Poderias comentar, que eu acho que eu perdi no início? O que eu falei, Djalma, é que na sexta-feira saiu um esclarecimento do Departamento de Comércio mencionando especificamente que para aço e alumínio, que tem 50% já decretado como taxa setorial ao encerramento da investigação 232, será essa a única taxa cobrada. Ponto 1. Ponto 2. Tem que tomar bastante cuidado com o conteúdo de alumínio, particularmente a ser informado pelo importador, porque o conteúdo de alumínio tem várias características que foram apontadas pelo Departamento de Comércio ao encerramento da investigação. Então, precisa estudar claramente quais que são os impactos para alumínio. No caso do aço, especificamente, o que eles estão pedindo é para que seja declarado pelo importador qual é o percentual de conteúdo de aço. Mas aí a aduana americana, a partir dessa informação do importador, ela determina como aplica o imposto. Mas o imposto hoje é 50% para aço e para alumínio. E não é cumulativo com qualquer nova taxa de importação. Até aqui, é o que a nota diz. Ok, eu perdi essa parte no início. Muito obrigado. Imagina. João? Fala, João. Boa tarde. Só voltando ali à questão do artigo 232, para clarear, já que a gente está aqui discutindo, nem todos os NCMs de madeira ou de produtos derivados de madeira estão no artigo 232. Então, a minha dúvida volta ali, como o Cláudio questionou, a porta de madeira, o NCM 44 18 29 00, ele vai ser tarifado com os 50, é isso? O Bu, primeira questão. A investigação 232 não listou a NCM dos produtos. Fique bem claro isso, porque essa é uma discussão que eu já tive com outros exportadores e eu quero ser bem objetiva e definitiva. A investigação 232 tem uma frase: coloca sob investigação madeira e produto derivado de madeira. Ponto. Agora, eu já perguntei e ninguém dos exportadores de portas conseguiu me dar a resposta concreta. Onde está escrita, onde estão escritas as NCMs que foram consideradas incluídas dentro desse conceito? Porque nós não conseguimos identificar isso em lugar nenhum da investigação. Tanto é verdadeiro que as três, não uma, as três bancas de advogados estão defendendo o setor fabricante de maneira abrangente, sem entrar nas NCMs. Então, se algum de vocês tiver essa informação, eu vou ficar muito agradecida, porque para mim, até aqui para nós, as portas de madeira estão incluídas, porque é um produto derivado de madeira. Bom, mas aí, então agora, desculpa, agora respondendo a tua pergunta. Se as portas de madeira não estão sob investigação da 232, ela vai a partir de 1º de agosto. E se confirmado 50%, será 50%. 50%, né? Foi colocado no anexo ali até agora, ali tem uma lista ali. Tá. Eu depois vou ver. Tá bom, muito obrigado. Ok, se existe um anexo oficial,
se está determinado que porta de madeira não está incluído na 232, até dia 31 de julho, vocês estarão pagando 10%. A partir de 1º de agosto, se mantido 50%, será 50%. Obrigado. Imagina, Bruna, espero que melhore essa situação, porque realmente vai ser trágico. Realmente é complicado. Ariane? Boa tarde a todos. Dona Maria Tereza, aqui é a Ariane da Aroma Itália do Brasil. A minha pergunta é no mesmo viés do colega o Bernardo ali da Condor, referente aos embarques. Nós fazemos alguns envios intercompany para a nossa filial da Flórida, e eu tenho um embarque que vai sair agora em final do mês, e como está tendo muitos requisitos do FDA que anteriormente não solicitavam para a parte alimentícia, agora está sendo bem complicado a questão de documentação. Eles estão solicitando documentação adicional que antes não solicitavam. Eu devo considerar a chegada do produto no destino e não o desembaraço aduaneiro para essa taxação ali a partir do dia 1º de agosto? Ariane, se não houver nenhuma publicação da nota por parte da aduana americana fazendo alguma chamada de esclarecimento de qual é a data que eles vão considerar e vão manter o que o direito aduaneiro determina, a data de chegada ao porto americano. Quando o navio, ou quando o avião, ou quando o caminhão chega na fronteira, ele está já em mercado americano. Essa é a data que vale para o desembaraço. Mas, assim, a recomendação, duas, se é um produto alimentício, um produto que tenha necessidade de certificações, de normas que não vinham sendo solicitadas, eu recomendaria que fossem providenciadas por uma questão de prudência, porque, obviamente, tudo que puder ser feito para barrar as importações passará a ser feito pela aduana e pelo Departamento de Comércio, não tenha dúvida nenhuma. Então, e a segunda, ficar atenta ao que seja publicado pela aduana americana. Tá bom, Ariane? Sim, obrigada, dona Maria Tereza. É exatamente isso que a gente já está fazendo. Já tivemos um envio no início do mês, e teve várias solicitações que antes não estavam sendo feitas, e agora, para esse próximo envio, a gente já está correndo atrás de toda a documentação prévia. Obrigada. Imagina, sempre as ordens. Inclusive, vou pegar o gancho de um comentário do Fred aí, que diz que não estão cobrando 10% sobre as portas. Você observa como tem uma disparidade de informações, aí mesmo no chat, né? Então, tem alguma coisa que está equivocada nessa compreensão aí das portas de madeira, mas enfim, vamos tentar de toda maneira, vou fazer a consulta novamente para os advogados americanos, porque para eles não tem essa distinção e esse anexo que tem relação, o que vale é a abertura da investigação quando menciona madeira e produtos derivados, esse é o ponto. Mas, enfim, estamos na frente de situações que não são corriqueiras, então demanda não ter muito cuidado com a leitura dos documentos. Acho que o anexo que eles estão falando é das tarifas recíprocas mesmo, não da investigação dos 3. Com o que, Paulo, falado? Hã? Falado. Não, eu estava vendo aqui, eu acho que esse anexo 2 ele consta lá na regulação de importação para tarifas recíprocas e não da investigação 232. A 232, mas enfim, não é o caso, não vamos polemizar aqui. Vamos investigar com lente de aumento novamente, Isso. podem deixar. E só então, doutora, tem uma pergunta aqui da Rafaela, que ela pediu que está sem microfone, se essa nova taxação também se aplicará às remessas cujo valor declarado seja igual ou inferior a $800 atualmente isentas de impostos, segundo as regras do de minimis. Exatamente, Rafaela. Enquanto não se tenha a leitura do documento, ou seja,
o acordo, agora, como é uma ordem executiva da presidência da República Americana, ela tem que ser publicada, assim como aconteceu agora com a publicação do Reino Unido. Então, uma vez publicada, temos que ler com legalmente. Eu tenho bastante dúvidas que eles venham a fazer contemplação de exclusões de aplicação da tarifa, tá? Mas a regra de minimis é uma regra reconhecida por todos os países membros da OMC, da OMA, mas no caso americano, neste momento, temos que ser bastante cautelosos e ler de novo a nota quando ela for publicada, tá? Ver se tem mais alguma pergunta ali. Mais alguma pergunta que não... No chat ali, abre ali, ó. Por favor. Se podemos comer. Sí, Elaine, ya está siendo grabado y nos vamos a disponibilizar no YouTube depois. Qual é o material da Luciana? Esse é Anderson? Tá em cima. Ô, Maite, Pode falar quem fala. José Altino do Sintex aqui, tudo bem? Tudo, como vai? Acho que cada dia nós vamos ter informações novas, né? E eu vejo um grupo grande aí que mais de 200 pessoas. A minha sugestão é que a gente conversasse toda semana a esse respeito desse assunto, né? Para ver para onde vai evoluir, porque também pode mudar as regras lá, né? Então, e cada um trazer, né? Que daí eu acho que ajuda o grupo todo aí para ver como é que fica essa situação. Concordo plenamente com você. Vamos criar essa rotina, ou se houver alguma modificação durante a semana, a gente chama uma reunião logo na sexta-feira de manhã, ou se for algo muito drástico, ou algo que realmente determina uma urgência urgentíssima, a gente faz como hoje, né? A minha preocupação hoje foi justamente que a semana começa e a gente está cheia de situações, de dúvidas, todo mundo. Então, vamos fazer um combinado aqui. Eu assumo o compromisso de fazer essa reunião, mas eu pediria para vocês acessarem o portal da Fiesc, tem uma aba internacionalização. Ali vocês vão encontrar a plataforma. Quem não esteja cadastrado tem que se cadastrar, tem a possibilidade de ler todos os dias todas as informações que nós publicamos. Então, nós vamos colocar todo o material que vai ser publicado pela aduana, publicado pelo Departamento de Comércio, de maneira que vocês estejam com a informação. Independente disto, nós vamos fazer, sim, uma reunião virtual rápida só para dar foco naquilo que esteja acontecendo, enquanto essa situação não tenha uma clareza, tá bom? E quem está cadastrado na plataforma, cada publicação que a gente faz, vocês recebem por e-mail que tem uma nova publicação. Então, só se cadastrar lá. Inclusive, cada empresa cadastrada tem a possibilidade de ter a sua própria página dentro da plataforma, né? E assim vocês conseguem administrar também as informações que são de interesse de vocês. Tá bom? Creio que nós já conseguimos dar cobertura ao máximo que tínhamos aqui de dúvidas. Já passou mais de uma hora, né? O nosso tempo deveria ser uma hora, porque tem muito trabalho aí pela frente. Então, pessoal, queria agradecer mais uma vez a participação de todos vocês. Nós estamos com uma equipe aqui à inteira disposição. Por favor, fiquem à inteira vontade para nos acessar por e-mail, por WhatsApp, pela plataforma. Mas o objetivo nosso é que ninguém deixe de fazer negócios. O mercado americano é extremamente relevante para não ser trabalhado, então nós precisamos encontrar todas as formas possíveis de continuar defendendo a manutenção das exportações. Lembro, senhores, que nós temos uma série de iniciativas de promoção comercial. A nossa tarefa tem sido provocar os senhores a investirem na diversificação de mercados. O momento já passou, mas nunca é tarde para a gente começar. O melhor exemplo foi o resultado
deste SCD Colômbia. Tivemos uma dificuldade enorme de contar com empresas, conseguimos 10 empresas para estarem junto conosco e os 10 empresários voltaram mais do que animados com os resultados e o que ouviram na Colômbia. Por acaso, a Colômbia é um país que tem 17 acordos comerciais, 100% liberados para produto colombiano, entre esses Estados Unidos, e até agora tem sido tratado a pão de ló pelo governo Trump, a despeito das discussões políticas que não tem nada a ver aqui, nesse ambiente comercial. Mas, de toda forma, para dizer que em breve estaremos convidando os senhores a um seminário que vamos realizar sobre as zonas francas, especificamente na Colômbia, porque tem uma série de atrativos bem interessantes, viu, Nereu? Para levar a madeira e fazer um bom trabalho lá de transformação substancial, tá bom? Senhores, muito obrigada, boa sorte a todos nós e oremos de que o presidente Trump tome um chacinho esse dele e fique mais tranquilo. Boa tarde a todos, um grande abraço e boa semana. Obrigado, Maite. Boa tarde. Obrigado, um abraço.